Olá, meu nome é Adalvambete Alves de Souza, sou aluno do curso de Gestão Pública na UFPB e participei como pesquisadora bolsista PIBIC-CNPq no período de 2019 a 2020 do projeto intitulado Análise do Sentimento Textual de Relatórios da Administração, tendo como orientadora a professora doutora Maria Daniela de Oliveira Pereira da Silva. No âmbito financeiro, os relatórios da administração configuram-se como uma importante prestação de conta aos investidores. Segundo Pagliarucci, Ribeiro Silva e Silva Júnior, as seções narrativas tratam de informações textuais. Nesse sentido, o presente estudo tem o objetivo de investigar se o sentimento textual das narrativas dos relatórios da administração sofre influências do desempenho financeiro da organização. A pesquisa delimitou-se a analisar empresas brasileiras de capital aberto que fazem parte do setor de petróleo, gás e biocombustíveis, com ações negociadas na Bolsa de Valores brasileira B3, que apresentaram um relatório da administração entre os anos de 2010 a 2019. A amostra do estudo foi composta por 10 empresas. No entanto, a pesquisa foi realizada apenas com 7 empresas, em virtude de 3 empresas não apresentarem os relatórios nos anos analisados. Os relatórios da administração foram analisados com base no sentimento das narrativas utilizadas no documento. Assim, após a coleta dos dados, as palavras contidas nas narrativas foram submetidas a uma análise baseada em sentimento análises, que consiste em um método computacional baseado em processamento de linguagem natural para análises de conteúdo automatizadas. A estimação do sentimento foi operacionalizada em 2 etapas. Primeiramente, as palavras foram analisadas através da técnica do Vector Spatial Model, e em seguida foi calculado o tom linguístico dos documentos. Os anos de 2010 a 2019 foram marcados por grandes incertezas políticas e econômicas no Brasil. As palavras maiores da nuvem de palavras indicam quais foram os termos mais utilizados nas narrativas da amostra de relatórios analisados. Ao serem analisados os relatórios da administração, como podemos ver na figura 1, encontram-se os termos mais utilizados que foram gás, petróleo, vendas, serviços, riscos, companhia e ações. Além desses termos relacionados às atividades do setor, existem termos que remetem aos aspectos financeiros, como EBITDA, caixa, juros e taxas. A figura 2 apresenta o sentimento textual dos relatórios da administração da Petrobras. A distribuição da série evidencia que, apesar da existência de relatórios em média otimistas, entre os anos de 2010 e 2012, o sentimento dos relatórios apresentou quedas no nível de otimismo. Teve uma certa recuperação entre 2012 e 2013, porém voltou a cair após 2013, chegando a um pessimismo em 2015, que não é comum nesse tipo de relatório. Após 2015, existe uma certa recuperação do nível de otimismo, porém em 2018 volta a ter uma redução do otimismo, que tende a não ser revertida em virtude da pandemia do Covid-19. A tendência de redução do nível de otimismo nos relatórios da administração possivelmente estão relacionadas às grandes incertezas econômicas e políticas enfrentadas pela Petrobras nos últimos anos, provocadas pela crise financeira internacional, envolvimento em escândalos de corrupção, crises políticas e econômicas nacionais, entre outros fatos. Conforme resultados apresentados na tabela 2, ao realizar a análise da correlação entre as variáveis, mediante a correlação de Kendall, constatou-se que o desempenho das organizações referente ao lucro líquido apresenta uma correlação positiva com o sentimento textual, porém não foi significativa estatisticamente e, portanto, não existe correlação entre as variáveis. Desse modo, pode-se concluir que existem indícios do desempenho das organizações não apresentarem relação com o sentimento textual dos relatórios da administração. Os resultados evidenciam que existe uma predominância da utilização de palavras positivas. Porém, na análise de correlação entre as variáveis, constatou-se que o desempenho das organizações referente ao lucro líquido não é significativa estatisticamente. Portanto, não existe correlação entre as variáveis. Desse modo, pode-se concluir que existem indícios de que o desempenho das organizações não apresentam relação com o sentimento textual dos relatórios da administração. Agradecimentos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq,
através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, PIBIC, pela Bolsa de Estudo que permitiu o desenvolvimento deste trabalho.